Graça e paz, meninas. Meninas não, né? Porque não vai ter só menina assistindo, mas nós teremos uma live especial do Dia das Mães com a Janaína, que é uma amiga nossa. E, na verdade, já vou desejar um feliz Dia das Mães para todas, só que a gente sabe que o pessoal ainda está entrando, né? Mas nós tivemos o desejo de fazer essa live. Na verdade, eu nem sou muito de live, mas eu senti um desejo mesmo de estar fazendo algumas lives. Na verdade, essa vai ser a primeira. E eu fiz questão que a primeira fosse com a Janaína. E nós vamos fazer algumas lives durante esse mês de maio, por ser o mês da família. E nós sabemos o quanto Deus ama a família. Na verdade, isso fica muito claro na Bíblia. Deus ama a família e nós também amamos, acreditamos na família. E por isso a gente vai ter algumas lives especiais com esse tema durante esse mês, para que as famílias estejam realmente fortalecidas, firmes no Senhor, para continuar cumprindo o propósito para que ela foi criada, para o qual ela foi criada. Amém? Então, vai ser uma bênção. Eu sei que o que está no coração da Janaína para passar para todas nós essa tarde é maravilhoso, vai nos acrescentar. E nós estamos aqui com o coração aberto, eu tenho certeza que você também está. E nós vamos receber tudo que Deus tem para acrescentar na nossa vida hoje à tarde. Amém? Compartilhem com as pessoas que você quer que assista. Daqui a pouco a Janaína vai entrar. E, na verdade, eu quero deixar ela bem livre mesmo para ministrar para nós, mães, no dia de hoje, porque nós sabemos o privilégio que temos, a honra, na verdade, de ser mãe e de viver essa experiência tão fantástica que não se compara a nenhuma outra. Eu costumo dizer que só sabe quem vive. E realmente é assim. Só quem é mãe para saber o quão grandioso é, o quão maravilhoso é ser mãe. É um presente mesmo do Senhor, uma dádiva. E nós vamos receber hoje sobre esse assunto e vai ser um sucesso, vai ser muito bom. Então compartilhe com as pessoas que você quer que assista, com suas amigas. E assim que a Janaína entrar, eu vou passar a palavra para ela e ela vai ter aí esse tempo para estar ministrando para a gente. Amém? Quero dar boas-vindas a todos que já estão aí online. Muito bom ter vocês aqui. E estejam realmente com o coração aberto, cheio de expectativa para receber tudo que o Senhor tem para passar para nós. Amém? Patrícia já está aí. Neide, quero dar um feliz Dia das Mães especial para as meninas da Igreja Verbo da Vida de Nova Iguaçu. Nossa igreja amada, estamos com muita saudade de todos. Por enquanto, esse período que a gente sabe que já está acabando, que a gente crê que já está acabando, nós não podemos estar juntas comemorando esse dia, mas em breve nós estaremos juntas. Então, um beijo muito carinhoso, muito especial para todas vocês e para todas as outras que também estão nos dando a honra de participar hoje da nossa live. Amém? Nossa primeira live, na verdade. Já vou adiantar para vocês que amanhã nós teremos uma live especial também com a nossa mama Geórgia. Então, eu já fechei com ela e amanhã às 19 horas nós teremos uma live especial com a Geórgia. Amém? Então já reserve aí esse horário na sua agenda para você estar participando com a gente dentro desse tema que eu falei de família. Amém. Daqui a pouquinho a Janaína entra. Aleluia. Angélica tá aí, Neide. Patrícia, eu vi aí também. Maria. Meu marido querido. Sara, Ana Paula. Nete, querida, saudade. Débora. Patrícia. Aleluia.
Isso mesmo, fiquem com bastante expectativa. Deus é especialista em superar as nossas expectativas. E hoje não vai ser diferente, Ele vai superar todas elas. Logo mais às 18 horas nós temos o nosso culto. Amém? Então você pode conectar lá no YouTube, o canal da igreja. E eu tenho certeza que você vai receber uma palavra poderosa do Senhor. É a palavra que tem nos mantido firmes nesse tempo. E ela vai continuar mantendo. Nosso dever é estar se enchendo cada vez mais da palavra, priorizando a palavra, para nós passarmos por esse tempo que a gente crê que já está acabando. Amém. Amém. E a Jana? Ela ainda não entrou. Baiano, Bel. Amém. Gente, como eu falei, esse mês de maio ele é muito especial, porque na verdade a gente sabe que família é todo dia, né? Todo dia é o dia da família, a gente comemora, a gente ama a nossa família, mas esse mês a gente dedica a família, né? E a gente vai ter uma programação muito especial, recheada com muitas coisas para nós, amém? Eu acho que a Janaína já entrou, deixa eu chamar ela aqui. Oi, Josi. Tudo bem? Tudo Tá me ouvindo bem? bem. Ótimo. E você? Tá cortando um pouquinho. Pode falar. Ah, não vai dar problema não. Pronto, tô te ouvindo. Meu bem, da voz uma honra, um privilégio ter você aqui com a gente. Hoje a gente está comemorando. E, na verdade, eu estava falando de live. Gosto muito de fazer para fazer, mas assim, a gente está aproveitando esse mês de maio, que o mundo comemora o mês da família, fazendo mais e, assim, algumas programações sobre esse tema. E eu tive desejo de ter você nessa primeira live especial do Dia das Mães. A gente está falando mesmo a honra que nós temos ter irmã, família, toda a palavra, como Deus valoriza a família. Então, Deus que ama a família. E eu sei que tem no coração, é algo precioso para compartilhar com a gente. Que você compartilhe sobre família, sobre essa dádiva para que a gente para sempre. Amém. Amém. Então eu vou falando, se tiver algum eco, alguma coisa, vocês vão me avisando, tá bom? Ou se tá cortando a minha voz, tá bem por enquanto? Tá tudo bem, né? Pronto. Então, primeiramente eu queria... Eu nem sei se eu desejo o Feliz Dia das Mães. Geralmente, assim, Dia das Mães, todo dia é nosso dia, né? Eu acho bom que, sei lá, o mundo
separe um dia para valorizar aquela pessoa. Tá tudo bem, né? Mas graças a Deus, porque todo dia é dia de comemorar a maternidade, é dia de ser grato a quem nos gerou, né? É dia de reconhecer o sacrifício, porque ser mãe é sacrificial, né? Então, assim, parabéns para nós, né? Para nós mães, parabéns pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, por nós sabermos fazer a nossa parte da melhor maneira que nós pudermos. E por causa disso, nossos filhos chegam aonde chegam. Então, feliz Dia das Mães para todos nós, mesmo sabendo que quando der meia-noite hoje, não vai deixar de ser seu dia, né? Você será feliz amanhã e depois da manhã e depois da manhã. Eu acredito que esse é um Dia das Mães bem atípico. Na verdade, todos os últimos dias dos últimos 2 meses têm sido muito atípicos. E como eu estava falando em outra live ontem, eu acredito que talvez algumas de nós tiveram que comemorar esse dia sem poder se dirigir à casa da sua mãe, né, para dar um abraço, ou talvez você não pôde levar os seus filhos para a avó deles vê-los, ou o avô, né, enfim, então eu acho que talvez por essa data em si já deixa as pessoas às vezes um pouco nostálgicas. Quem não tem um bom relacionamento com a mãe, ou quem não tem mais a sua mãe, né? E se ela cai dentro de um momento como esse que nós estamos vivendo, então as pessoas têm a tendência de ficarem mais debilitadas emocionalmente. E o que eu quero te dizer, antes de a gente começar a engrossar mais o caldo, né? É que, querida, não se abata por nada, amém? Não se deixe abater, isso vai passar, muito provavelmente, né, o ano que vem, nessa mesma data, as coisas não estarão mais assim, amém? Isso é só uma leve e momentânea tribulação. Amém. Eu sei que para o mundo ela nem parece leve e nem parece momentânea, mas para nós sim. Se você for observar, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, quantas passagens, né, Deus providenciou que fossem registradas sobre se você precisar passar pelo vale da sombra da morte, não vai temer mal algum. Né? Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego não foram privados de entrar na fornalha, mas Deus entrou com eles. Daniel na cova dos leões. Né? Aquele que me ama, eu preservarei, eu colocarei num alto retiro porque conhece meu nome. Paulo disse que ele aprendeu a conviver bem com todas as coisas porque ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Então, assim, nós somos revigoradas com toda essa armadura que a Bíblia nos dá, e nós sabemos que podemos atravessar esse momento de uma forma diferente dos demais. Então, hoje, por ser Dia das Mães, não se abata, não se deixe enganar por Satanás, não se deixe ficar deprimida, não durma uma noite mal dormida de hoje para amanhã. Fique em paz, amém? Fique em paz, amados, porque as promessas de Deus e tudo que Ele deixou para a igreja não entrou em quarentena. Está tudo lá, tudo vai se cumprir, está tudo bem, seu pai cuida de você, né? Eu sei que há casos e casos. Talvez eu sei que é possível, inclusive, Josi, que hajam pessoas, com certeza, lamentando muito no dia de hoje, porque perdeu a mãe nessa pandemia. Verdade, né? verdade. E é uma pena, né? Eu me compadeço. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Se Jesus demorar mais do que o que eu imagino a voltar, uma hora sua mãe ia partir. De uma coisa ou da outra. Eu acredito que o importante é que ela tenha conseguido ouvir a palavra em algum momento da vida, porque às vezes na última hora o Espírito lembra a pessoa o que ela ouviu durante a vida sobre a palavra de Deus e ela resolve no seu coração aceitar Jesus. Então, assim, não é tempo para angústia, para tristeza, já tem muita pressão à nossa volta, não vamos jogar sobre nós mais essas angústias, amém? Então, na verdade, Dia das Mães, se você é mãe, é um dia para você se sentir bem feliz.
Talvez hajam mães que perderam filhos, né, nessa situação. Mas olha, amada, Deus é o nosso consolo, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. O que Ele tem para nós, Ele tem para nós. Se seus filhos que partiram, ou sua mãe que partiu antes de você, conheceram a palavra, vocês vão se encontrar em breve. É só uma questão de tempo para estar todo mundo junto, né? Então vai dar tudo certo, amém? O que Josi conversou comigo é que eu pudesse estar trazendo alguma coisa sobre a honra de ser mãe e a responsabilidade da maternidade em relação aos nossos filhos em qualquer uma das etapas do crescimento dos nossos filhos. Porque realmente a gente como mãe, e o pai, né, também, mas a gente está falando com mãe, a gente como mãe, a gente se comporta diferente de acordo com a etapa dos nossos filhos. Uma coisa são os bebês, outra coisa são crianças, outra coisa são adolescentes e pré-adolescentes e adolescentes, jovens e casados, né? Mas mesmo dentro dessa grande linha de crescimento, de desenvolvimento do ser humano, uma coisa não muda na questão da maternidade. Ainda são seus filhos e você tem influência espiritual sobre eles. E há coisas que você e eu podemos declarar e orar sobre eles e que vão se cumprir por causa da responsabilidade espiritual que você tem sobre eles, principalmente quando eles ainda estão debaixo do seu teto, da sua responsabilidade. Quando os filhos casam, então eles começam a fazer uma nova história para eles, né? Então, assim, o que eu gostaria de conversar com as mamães, ou não, né, pretendentes a ser mamães, porque toda solteira que vai casar provavelmente vai querer ter filhos. Então é um bônus que a gente ganha quando a gente ouve. Quando eu era solteira, que eu ouvia sobre casamento, sobre família, sobre ser mãe, eu entendi, rapaz, isso aqui é um bônus para mim e eu vou precisar desse remédio um dia. Então eu vou pegar isso porque eu vou botar em prática em algum momento da minha vida, com certeza. Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos começar pelo aquele versículo de Provérbios que diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar e mesmo depois que estiver velha não se desviará dele. No caminho. Esse é um versículo de praxe, todo mundo que ensina sobre criação de filhos geralmente passa por esse versículo, né? E o importante da gente entender nele é que a Bíblia diz que é para ensinar não é para ensinar o caminho, mas é para ensiná-lo no caminho. Significa que você e ele vão estar no caminho e você vai estar ensinando para ele enquanto você anda com ele no mesmo caminho de Deus. É aquela tal coisa. Não existe, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso. Crianças, especialmente crianças e pré-adolescentes, eles são exemplos, né? Eles seguem o exemplo. Então, nossos filhos, queridas, eles chegam na nossa mão uma folhinha em branco. E a gente vai começar a escrever as primeiras linhas do livro da história daquele ser humano. É muito difícil você ler uma história, pegar uma história numa biblioteca de um livro sobre qualquer coisa, você começar a ler e do meio para o fim a história vinha falando de Chapeuzinho Vermelho e do meio para o fim está falando de Malévola. Não. A história começa e geralmente ela tem a mesma continuidade. Então é muito difícil eu ter escrito as primeiras linhas da vida dos meus filhos da forma correta e mais na frente aquilo dá uma guinada muito grande. E Chapeuzinho Vermelho de repente se tornar Malévola. Não. Geralmente vai haver uma continuidade. Se eu colocar sobre os meus filhos os princípios corretos, que é isso que a Bíblia está dizendo. Ensina a criança no caminho. É andando com ela no caminho. Não é apontando para ela, olha, é assim que se faz. Faça isso aqui que é certo. Agora o que mamãe faz, não faça não. Mas aquilo ali é certo. Não. É estar com eles. Porque eles vão olhar o exemplo. Irmão, ser mãe é um presente. Né? Pensando sobre o que postar hoje, sobre maternidade, a Bíblia diz que os filhos eles são herança e eles são um galardão. Então, eles são um presente para nós, é uma riqueza que Deus nos dá. Mas nós somos para eles, né? Isso é o que eles são para nós. Mas nós somos para eles, se a gente parar para pensar, uma expressão do que Cristo fez na cruz. Porque foi o sacrifício de Jesus na cruz que nos gerou, amém? Que fez com que nós fôssemos os filhos dele hoje.
não é? Então ele nos gerou de novo e o seu sacrifício, a sua dor, a sua entrega nos fez ser filhos. E não é exatamente o que a gente faz com nossos filhos, gera eles por 9 meses e depois com dor e sacrifício a gente bota eles no mundo. Seja parto normal, amado, ou cesárea, você vai sentir dor de todo jeito. Entendeu? O normal você sente antes, o cesárea você vai sentir depois na recuperação. Então assim, é sacrificial colocar filhos para fora. Então ser mãe é essa comparação, sabe? De ter gerado e com sacrifício ter dado à luz. Jesus nos gerou e com sacrifício deu à luz a filhos para Deus. Então é isso que nós somos para esses meninos. Agora, a maternidade ela vai ser para nós aquilo que a gente vê. Então, como você pensa na sua cabeça, tudo na vida, é assim que vai ser. Se a gente aprendeu da nossa mãe que ser mãe é uma coisa muito difícil, ser mãe é uma coisa muito pesada, é uma coisa muito infeliz ser mãe, é assim que vai ser para você. E você, consequentemente, vai passar essa mesma forma de pensamento para os seus filhos. Entende? Então, assim, um é o tempo da sua avó, outro é o tempo da mãe da sua mãe, outro é o seu tempo. Especialmente se elas não eram crentes, não tinham Jesus, não tinham a palavra, a forma de pensar é outra. Não, a sua história é outra história. Amados, eu não tive um bom relacionamento com minha mãe do meio para o fim da história da gente. Foi bem conturbado, teve muita coisa, né? Mas eu decidi, quando eu fui ter filhos, na verdade eu já tinha essa decisão comigo há muito tempo, né? À medida que eu ia vendo as situações, eu sabia, quando eu for mãe, eu vou notar isso e isso aqui, que eu não vou repetir. Eu não vou fazer isso, meus filhos não vão vivenciar isso. E eu entendia que aquilo que foi feito porque não tinha Jesus, porque ela não tinha iluminação, porque ela estava desesperada, porque ela não tinha um marido para cuidar dela. Eu entendo tudo perfeitamente. Só que agora era a minha vez. E eu podia escrever uma história melhor para mim, entende? Só que mesmo assim, eu ainda tive muito enjoo das 3 gravidezes, precisei ser hospitalizada, porque tinha enjoo demais. Ainda tinha dor das 3 cesáreas, ainda tive a dor do seio que rachou, e ainda botei muita força para amamentar, consegui amamentar os 3, graças a Deus. Então assim, nem porque eu sou crente, filha de Deus, cheia da palavra, que eu não vou enfrentar as dificuldades que qualquer mãe enfrenta. Gente, vamos cair na real, isso faz parte da maternidade. Alguém já disse que ser mãe é padecer no paraíso. Eu não acredito nisso. Eu não padeço. Amém? Realmente, é um paraíso, mas é um paraíso real. Com todos os preços que a maternidade traz. Amém? E ser mãe é um preço. Agora, o importante é a gente estar apta para pagar esses preços. Eu estava observando, Josi, que às vezes, eu não sei a condição da igreja, ou se existe alguma irmã nessa situação. Desculpa, meu fone é muito grande. Aí ele não está conseguindo encaixar aqui dentro do meu ouvido, eu fico forçando aqui. Então, assim, às vezes eu observo que algumas moças, né, elas pensam assim, eu preciso me realizar, então eu vou fazer essa faculdade. Aí elas vão fazer aquela faculdade. Agora eu vou me realizar e vou pegar nesse canudo e estou formada. Aí elas vão pegar no canudo e estão formadas. Aí elas botam outros alvos para elas. Não, agora eu quero casar e quero casar bem. Aí ela vai e casa. Então são realizações que elas vão propondo para elas. Depois que elas casam, com alguns anos, elas pensam, não, a minha próxima realização agora é um filho. Afinal de contas, todo mundo passa por essa estrada. Então agora vai ser um filho. Só que ao contrário de uma faculdade, de uma profissão, um filho é uma pessoa. E eu não posso, por exemplo, fazer essa faculdade, me entregar aquilo 5 anos depois descobrir, nossa, nem era isso que eu queria. Então eu acho que eu vou refazer outra. Ou me casar com uma pessoa e descobrir que eu não gosto dele ou que não dá certo e dizer, vou separar, eu vou casar com outra. Todas essas coisas são reversíveis. Filho não. Filho é para a vida toda. É um ser humano que foi entregue a você para a vida toda. Então, às vezes, há mulheres, há grandes executivas que têm filhos para uma realização pessoal. Depois que elas se veem mãe, que tiram suas fotos, grávidas, amamentando, aquela coisa bem bonita, aí agora elas vão viver a vida delas e deixam os filhos na mão de todo do que for, né? De secretária, de avó, de mãe, Gente, não funciona assim. Eu não estou falando de você não ser ajudada por alguém.
Todo mundo precisa de um ajudante, entendeu? Seja a sua mãe, seja a sua sogra, seja uma cunhada, seja uma pessoa que você paga, uma babá. Ótimo, se você tem dinheiro, ótimo. Mas só precisa lembrar do seguinte, ainda são seus filhos. E a prestação de contas naquele dia é sua. Não é da avó, não é da cunhada, não é da babá. É sua. A educação e o ensinar no caminho cabe a você e a mim. Entende? E a gente precisa entender que por mais que a gente seja uma executiva bem famosa, né, bem sucedida, que me esforcei muito na faculdade para conseguir essa profissão e agora eu não vou largar, ou então seja uma grande mulher no ministério que se esforçou muito no Senhor e agora você está no ápice dos cartazes, se você é casada, antes dessa profissão ou antes desse chamado ministerial, você tem seu casamento. E se desse casamento saem os frutos, que são os filhos, eles ainda vêm antes desse seu chamado, dessa sua profissão. Entendeu? E é isso que a gente precisa entender. O mundo moderno, ele está mudando as coisas. Isso não quer dizer que você não deve trabalhar. Eu trabalho fora, amém, meio expediente. E eu sou uma mulher no ministério, com mais de 26 anos de crente. Então, 24 é só dentro do ministério com João. Então, eu sei do que eu estou falando. E eu sei as renúncias que eu tive que fazer nas determinadas etapas. Quando eles estão maiorzinhos, você já pode se liberar para algumas coisas. E quando estão maiorzinhos, aí você vai se liberando para outras. Eu lembro que eu levava meus filhos para a igreja quando eu tinha as reuniões. Às vezes tinha alguns cultos ou reuniões que não tinha departamento infantil e eu não tinha conseguido ninguém para deixar. Então, eu já tinha um livrinho e um caderno com os lápis de cor, umas coisas, eu botava na sacolinha deles e era eles do meu lado, eu passava lá umas tarefas, desenhava para eles, porque eu desenho, então eu criava os desenhos para eles pintarem, para distrair eles, entendeu? Então, assim, faz parte. Uma vez eu ouvi Linete falando que ela fez isso com os filhos dela, né? Que ela ia tocar no piano para fazer o louvor e ela deixava pets desenhando e pintando alguma coisa enquanto isso faz parte da vida. É bem legal seus filhos estarem com você no ministério. Se você é ministra e está me ouvindo, leve seus filhos. Só não leve para aquilo que realmente não dá certo, entendeu? Há lugares que as crianças não são bem-vindas, elas vão te atrapalhar e você não vai fazer bem o seu serviço. Então procura mesmo uma pessoa. Mas não tem com quem deixar e precisa ir, se possível, leve. Entendeu? Se são pequenos demais, fique em casa. Tenha hora, amada, para cada coisa. Você não vai estar perdendo sua vida criando seus filhos. É uma coisa que as mães precisam entender. Se você não consegue ter filhos para fazer bem feito o seu papel, não é pecado não ter filhos. Fica sem filhos, não tem problema nenhum. Pelo contrário, você vai correr com mais velocidade dentro do reino de Deus, porque você não tem os preços próprios da maternidade. Nós conhecemos casais que casaram e determinaram não ter filhos para ter mais velocidade. Um deles, por exemplo, é Simon e Adriana. Eles decidiram, são casados, entraram no casamento, mas decidiram que não iam ter filhos. E isso não diminui eles diante de ninguém, você entende? Agora dizer que eles não têm a experiência de pai e mãe, realmente eles não têm. Mas isso não diminui eles em nada. Paulo não provou algumas coisas e ainda assim ele fala sobre elas como se ele estivesse lá. Por quê? Por causa da inspiração que Deus o deu, o ensinamento que ele recebeu do Senhor. Entende, queridos? Então assim, a gente está em tempos tão abreviados, né? Tem tanta coisa para ser feita que eu acredito que você precisa entender qual é o seu papel no Senhor e na sua família. Então, mulheres, mães, não se iluda. Haverá uma prestação de contas. Agora, uma outra coisa que a gente precisa entender. Nossos filhos, eles são indivíduos. Não é porque ele cresceu dentro da sua barriga, que foi quase um só ser com você, mas quando a gente estuda, né, a gente sabe que no momento em que aquele óvulo é fecundado por aquele esperma, que começa a ter aquela divisão de células, aquilo ali já é um corpo diferente do seu. E aí aquele corpo se desenvolve dentro de você, precisando de você, dependendo de você, mas ainda assim é um corpo à parte. Entende? Então, às vezes, Josi, eu estou fazendo uma mistura aqui, mas às vezes eu te digo como mãe de um filho que casou recentemente, às vezes a gente exagera na medida e a gente não entende que nossos filhos foram nos dados para que nós os preparemos para Deus e para a vida. Então tem mães que se absorvem
já vão para outro extremo, se absorvem tanto nessa tarefa que elas isolam-se de si mesmas, isolam-se do propósito de Deus para elas, elas não se envolvem com mais nada, tudo que elas querem é ser mães, e aí elas ficam naquilo ali, a criança cresce, entra na adolescência, arranja um namorado e você não está pronta para ver aquela sua filha na mão de um rapaz, não está pronta para ver aquele seu filho na mão de uma outra menina. E aí quando você menos espera, amados, ele consegue um emprego, ela consegue uma estabilidade e eles se casam. E agora? Se eu e você colocarmos todo o motivo da nossa vida nos nossos filhos, e aí? Sabe, quando Deus diz assim, se eu não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia qualquer sentinela. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Qualquer área da sua vida, se ele não for o primeiro, você vai sofrer. Pode ser o que for. É casamento, é chamada ministerial, é ser bem sucedido em profissão, é no dinheiro, é na saúde, é no sexo. Se Deus não for o primeiro na sua vida, em qualquer área, você vai sofrer. E tem mães que não sabem a medida. Então elas não sabem entender que aquele indivíduo não é seu. Aquele indivíduo, ele está a seus cuidados. Ele é um presente para que a gente cuide, porque vamos prestar conta como se fosse nosso, mas sem ser. Porque aquela criaturinha, ela é do Senhor. E vai chegar um tempo, amados, em que aquela criaturinha vai seguir o caminho dela. E você tem que estar bem, realizada, tem que ter se envolvido em projetos pessoais seus, sabe? Tem que estar envolvida na igreja, ajudando outras pessoas, porque senão você endoida numa hora dessa. Né? E tem mães que os filhos saem de casa para elas perder o motivo da vida. Gente, isso está exagerado. E Satanás, ele sempre vai tentar nos puxar para um lado ou para outro da estrada. Desde que a gente esteja no exagero e não esteja no centro. Como Jesus disse, nem para a direita nem para a esquerda, olhe para mim. Né? Então, às vezes, a gente tem muitos casos assim. Mães que não conseguem ver seus filhos com uma outra mulher, elas se colocam numa posição de competidoras com as namoradas dos filhos. Que é isso? Quando o meu filho foi casar, né, eu lembro que na semana do casamento eu fiz questão, esse é o meu caso, tá, irmãos? Eu não estou querendo dizer que esse é o exemplo para todo mundo. Eu, particularmente, fiz questão de só sentar com a esposa dele, na ocasião noiva, né, Suane, filha de pastor Norberto, que cresceu aqui com ele na igreja. Eu fiz questão de sentar com Suane na semana do casamento. Então, eles iam casar no sábado. Eu sentei com Suane, acho que foi quarta ou quinta-feira. Quando eu sentei com ela, fui falar sobre relacionamento sexual. Eu sabia que a mãe já tinha conversado, ou que ela já tinha conversado com alguém, mas eu queria ter a minha participação. Então, eu fui conversar, né? E fui falar algumas coisas. Aproveitei e falei algumas coisas sobre Gabriel, porque eu entendo que ele parece muito com o pai dele. E aí eu quis ajudá-la como eu queria que alguém tivesse me ajudado quando eu casei. Entende? Você está me ouvindo, Josi? Sim. Pronto. E aí, dentro da conversa, eu disse para ela, olha, Sônia, aí a gente foi caminhando, eu fui entrando em outra área, entrando nas áreas familiares, de convivência. E uma das coisas que eu disse para ela foi o seguinte, Suane, nós somos hoje as duas mulheres mais importantes da vida de Gabriel. Se ele tiver uma filha com você, aí ela disputa com a gente. Disputa entre aspas. Né? O que eu estava querendo dizer para ela? Que se nós somos as duas mulheres mais importantes da vida de Gabriel, mas nós somos bem distintas. O que eu sou para Gabriel, você nunca vai ser. E o que você é para Gabriel, graças a Deus, eu nunca vou ser. Mas é realmente bem distinto. Ela nunca vai gerar Gabriel, porque Gabriel já existe. Bem como eu nunca vou ser a esposa do meu filho e dar a ele os filhos dele, porque isso compete a uma outra mulher. Então, assim, se a gente entender quais são as posições bem distintas, você mãe, você sogra, você noiva, né? Você nora, você vai saber se colocar no seu lugar. Você nunca vai ser a mãe do seu marido. Ela tem o reino dela e o lugar dela. Nesse exato momento, João está com a mãe dele. Lá na casa dele, eles fizeram um café da manhã para mim, surpresa, ele organizou com as meninas, aí Gabriel veio, e ele comeu com a gente, tirou algumas fotos, depois ele foi embora para ficar com a mãe dele, e vai passar o dia lá, porque a mãe dele já é idosa, não levanta da cama e precisa de cuidados, e no revezamento caiu ele no dia de hoje. Gabriel ficou aqui em casa, cozinhou para mim, fez um almoço,
né? E sentou todo mundo na mesa. E João, a mãe dele já tem 92 anos. Eu nunca vou ser o que Dona Inácia é. E Dona Inácia nunca vai ser o que eu sou. Sabe, a gente faz confusão por muita pouca coisa. As mulheres maduras, elas têm que saber administrar as coisas, sabe? Então, assim, se a sua nora não se posiciona corretamente com você, porque às vezes as sogras até vão bem, mas a nora, ó, fica em paz, trate ela bem, presenteie, né? Puxa ela pra perto, deixa ela se sentir segura, né? Às vezes o marido é que fica com essa, você não é como mamãe, você não cozinha como mamãe, mamãe é tão boa, eu vou pedir pra mamãe te ensinar um negócio. Eu disse, ó, Gabriel, nunca peça a Suane pra ela vir aqui pra eu ensinar nada a ela. Porque isso pode ser ruim pra ela, a menos que ela mesma ligue pra mim, ô Jane, aquele bolo que você faz, que Gabriel gosta, como é? Pronto. Aí é uma coisa entre eu e ela, né? Então, gente, às vezes são pequenas coisas que nos privam de grandes confusões. Né? Porque Deus nos criou para a paz, né? Filhos pequenos. Quando você entende, mães, que ele não é seu, mas está na sua responsabilidade, aí a gente se esforça para fazer o melhor que a gente puder. Então a gente trabalha, a gente estuda, a gente está na igreja, não tem problema nenhum. Mas nossos filhos precisam saber que eles têm um lugar de primazia dentro de nós. Acima deles está nosso marido e o Senhor. Eu não sei se todas as mulheres que nos ouvem agora, elas já ouviram falar sobre essa questão da pirâmide da família, mas da estrutura de uma família. Em cima da pirâmide, na cabeça da pirâmide, está o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O teu próximo é como a ti mesmo, mas Deus acima de tudo. Então nós temos Deus. Logo após, na pirâmide da família, quem casou é o marido e a esposa, ou seja, o seu cônjuge vem logo depois do Senhor. Depois do cônjuge, quando vem os filhos, pronto, aí agora nós temos os filhos abaixo. Quando você inverte essa posição, você vai ter problema. Então tem mulher que coloca os filhos antes do marido, vai ter problema. Janaína, mas meu marido é muito difícil, meu marido é ímpio. Bom, há casos e casos. E eu sei que há maridos tão difíceis que se essa mãe não se colocar a favor desses filhos, ela tanto perde o marido como perde os filhos. Eu entendo. Mas a gente só tem que entender que Deus também entende tudo. E Ele tem uma medida de justiça que realmente é justa. Então, tenha seu relacionamento com Deus em dia, em paz, para Ele saber conseguir ser justo com cada situação. Né? Mas o ideal é que Deus venha primeiro, nosso cônjuge depois e então nossos filhos. Porque, gente, quando os meninos casar, quem vai envelhecer com você é seu cônjuge. Entendeu? Vocês terminam como começaram. Só vocês dois. Essa é a verdade. Né? Então, mãe de filho pequeno, ele vai ver o exemplo. Eu tenho duas meninas, todas duas, elas têm 6 anos de diferença. Todas duas, na mesma época, com 2 anos, elas estavam botando os pezinhos no meu sapato alto, elas estavam querendo passar meus batons, pegando os colar, colocando os colar. Isso é normal de toda menina. A menina é assim, né? Então, os meninos, eles precisam de referências. Muitas mães, eu sei, que não criam os filhos com seus pais, né? Isso é tão comum nos nossos dias. Quantas mães solteiras a gente tem? Por separação, por viuvez, porque foi uma aventura, teve o filho e o pai não está nem aí, né? E não se casou com aquela pessoa. Às vezes é criado por outra pessoa. Fica tranquila. Amado, se a gente nasceu de novo, e a gente obedece a palavra, o favor de Deus vai te acompanhar e vai te ajudar em qualquer situação. É viuvez, é separação, tá juntada com um homem ímpio. Qual é a sua situação quando você, veio para Deus? É uma mãe solteira que engravidou ainda muito jovem? Qual é a sua situação? Não se preocupa, Deus te ajuda em qualquer situação. Gente, a palavra tem conselho e tem sabedoria para qualquer situação. Não tem nada que eu e você vivamos que pegou Deus de surpresa. Nada. Amém? Fica tranquila. Porque Deus entende você. E Deus tem um escape para cada situação. Tá bom? Então, dentro desse contexto, filho pequeno precisa de presença. Filho pequeno precisa de exemplo. Filho pequeno precisa saber limites. O que é sim, o que é não. Né? Ele precisa entender que toda vez que ele errar, vão haver consequências. E isso, amados, é para a vida. Hoje é uma palmadinha. Amanhã um policial vai prender ele, se ele estiver transgredindo as leis. É melhor a palmadinha hoje.
sabe? O mundo está muito invertido, ensinando um monte de coisa que não presta. A gente tem que entender que o lar é o laboratório onde o ser humano vai ser formado. O lar é o laboratório. E a vontade de Deus, que é o que ele fez em Gênesis, é que houvesse um pai e uma mãe. Gente, não são duas mães, não são dois pais. É um pai e uma mãe. Um macho e uma fêmea. Por quê? Porque a figura masculina tem um peso em cima do filho homem e um peso em cima da filha mulher. A figura feminina tem um peso em cima da figura masculina, do menino, e um peso em cima da menina. Então não é à toa, a psicologia estuda sobre isso, a ciência comprova isso. É necessário que a menina receba a influência do macho e da fêmea, da mãe e do pai, e que o menino receba a influência da mãe e do pai. Só que a figura masculina vai se identificar com a outra figura masculina e a menininha vai se identificar com a mamãe. É assim que é para ser, entende? Então eu sei que em dias como hoje as famílias estão todas loucas, muitas mães estão criando esses meninos sozinhos. Há alguns casos de pais que criam filhos, né, sem mães. Eu entendo perfeitamente, Deus também, mas há um escape, como eu falei. Então filhos pequenos precisam de limites. Entendeu? Eu acho um absurdo eu ir no supermercado e ter uma menina de 5 anos esperneando no chão porque ela quer um negócio. Ah, gente, não dá, né, Jô? Não, não dá. Não dá. Não, Eu não sei se você é assim, Jô, mas eu fico olhando e fico pensando, menino, se essa menina fosse minha filha, a gente resolvia esse agora. A mesma coisa. Pronto. É engraçado porque a Bíblia diz assim, o pai que ama o seu filho, cedo o disciplina. Cedo. Isso mesmo. O que você tem como cedo? A mesma Bíblia que diz isso, gente, também diz assim, também não se exalte ao ponto de matá-lo. Sabe por que foi criado leis? Que os pais agora não podem tocar nos filhos? Porque houve exagero. Porque as pessoas, o mundo é mau. Né? As pessoas jazem no pecado, então elas espancam, elas quebram os ossos, elas maltratam. Elas machucam os filhos, e aí foi onde começou o exagero, aí teve que haver uma punição para isso. Né? Eu não estou contradizendo lei nenhuma, eu só estou querendo dizer para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a estutícia, a inclinação para o erro está no coração da criança, mas a vara da correção vai tirar isso dela. O que seria essa vara da correção? Entenda que não precisa ser literalmente, gente, pegar uma vara. Não. É o tipo, você tem que administrar uma correção para ele. Se o seu filho tem uma personalidade que você conseguiu, João, por exemplo, meu marido, disse que nunca levou uma peia. Eu fico pensando, como é que ele foi criado sem uma peinha? Né? A gente chama uma peia, um tapinha no bumbum, né, para se aprumar. Ele foi criado sem. Ele era o mais novo e ele cresceu com o exemplo dos irmãos. Né? Então o pai dele era linha muito dura e ele sempre via os irmãos apanhando do pai por fazer coisas erradas e aí ele já foi ficando ligado. Outra coisa, ele tinha uma personalidade muito mansa, João sempre foi muito tratável. Então filhos mais mansos que desobedecem menos requerem menos correções. Verdade. Filhos mais altivos que desobedecem sempre vão pedir mais correções. E isso não quer dizer que você ame mais um e ame menos o outro. De jeito nenhum. Pelo contrário, quando você bate, quando você corrige, quando você põe ali de castigo sentado, ou quando já está maior, que você priva de um celular durante 24 horas, quer matar um adolescente a tirar o celular dele 24 horas. Pronto, ele surta. Então, assim, você tem que ver a medida do que você pode usar para educar. Não há uma regra. O que a Bíblia diz é, tem que haver uma disciplina, que ele chama de vara. Então a criança quando é muito pequena, ela não entende o não. Não, ela tem que associar o não a algum tipo de dor. Então se eu pego 2 dedinhos e dou uma palmadinha na mão da minha menina e ela começa a chorar, parece que ela está morrendo, nem foi nada demais. É só um negocinho assim. Ela vai entender, se eu colocar o dedo na tomada, isso aqui vai acontecer comigo, mamãe vai vir, papai vai vir. Amados, é melhor do que deixar essa menina botar a mão na tomada e ela morrer, entende? Então a gente está só querendo ensinar o que é certo e errado, porque mais na frente a vida vai pedir isso deles, sabe? Então Satanás não vai poupar ninguém, não. Satanás não está de brincadeira. Não, né? Eduque seus filhos agora. Não pode. Ah, mas eu quero assistir aquele filme imoral que está todo mundo se agarrando. Não pode. Ah, mas eu quero ir para aquela festa, todo mundo está comemorando os 15 anos, e lá tem birita e tem... Não pode. Agora, por que não pode?
Aí agora a gente está falando de pré-adolescente, né? Adolescente, jovem. Eles precisam saber por que não pode. Esse negócio de você não vai porque eu não quero, não funciona. Ser uma ditadora, né? Ou um pai ditador dentro de casa, não é legal. Sabe? Nossos filhos precisam saber por que não pode. Meu filho, porque lá vai ter isso, isso e isso. A influência é negativa para você. O que eu ensinei para você foi isso, isso e isso. Os dois ensinamentos vão se chocar, não vai dar certo. Eu não sou a favor de você se divertir, eu não sou a favor de você ter amigos. Não tem problema nenhum, a gente pode fazer uma reunião com seus amigos aqui em casa, mas esse ambiente é ruim para você. Ele não vai entender na hora, vai ficar chateado. Mas, gente, nada melhor do que um dia depois do outro. Quando a gente amadurece, um pouquinho mais, às vezes questão de 1 ano a mais na frente ou 2, ele já entende outras coisas. E se eu estou ensinando meu filho no caminho, eu preciso ensinar meus filhos a amar a Deus, sabe? Eu preciso passar para meus filhos quem é Deus. Eles precisam ver Deus como aquele ser maravilhoso, perfeito, que ainda que aconteça uma coisa bem ruim na minha vida, e eu não entenda por que aquilo aconteceu, uma coisa é certa. Ainda no meio da minha confusão, eu preciso entender que Deus nunca vai estar envolvido naquilo. Entende? O que acontece é que nem nós pais, às vezes, acreditamos nisso. Como é que você vai passar, mas de uma coisa que você não acredita? Uma experiência com Deus para seus filhos que você não tem. Por isso a Bíblia diz, ensine no caminho. Entende? Então, assim, filhos adolescentes, gente, esse pessoal precisa gastar energia, sabe? Eles não podem estar nas raves, nas festas. Esses meninos não podem estar namorando com as meninas, se agarrando com todo mundo, tendo sexo antes da hora. E todos os amigos dele na escola fazem isso, sabe? Todo mundo na sexta-feira sai do colégio direto para algum lugar ou nem vai para a escola. Como seus filhos vão lidar com esse momento, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter muita compaixão e entender que um dia a gente foi adolescente. Como foi você com 15 anos? Como era você com 17? Como foi a sua pré-adolescência? 12, 13? Como é que você estava? Você entende? Então, assim, eles precisam de amigos, eles precisam de companhia, eles têm necessidade de sentar na roda de uma pizza e contar um monte de piada e falar bobagem e rir, desde que seja com gente nascida de novo, ou então gente de boa índole, entende? Debaixo da sua vista, chama todo mundo para dentro da sua casa, fica você lá, você participa, você come com ele, você conta uma piada, você entra e sai da sala de vez em quando. Os meninos precisam, né? Quando eles estão maiores, que eles estão mais maduros, eles podem sair com o líder da mocidade, todo mundo junto. Gente, é saudável. Você já foi jovem, eu já fui jovem, parece que dá uma amnésia na gente e parece que a gente nunca passou por isso. Né? Então, assim, você que já dançou, por exemplo, né? Aqui no Nordeste o forró é muito comum. Então você tem uma festa de forró em toda esquina. Então, se você já foi do forró, você sabe como é. Só que seu filho não pode ser do forró. E agora? Né? E agora? E agora eles precisam descobrir que em Deus dá para passar sem isso. Mas você que já é maduro entende isso, mas ele ainda não. Irmãos, nunca deixe de orar pelos seus filhos. Veja eles como alvos em que você e eu vamos precisar gerar e declarar coisas boas para eles a vida toda. Ah, Gabriel já casou, cumpri meu papel. Não lave as mãos, não. Entendeu? Não deixou de ser seu filho só porque você entregou ele no altar para uma pessoa, não. Ainda é seu filho. Então, assim, é claro que o nível de ligação, a Bíblia diz, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Isso é sagrado. Um dia João deixou Dona Inácia e o pai dele e se uniu a mim. E os pais dele entenderam isso. Mas olha a honra que ele dá à mãe dele. Né? Então a sua oração, mamãe, mesmo com esse menino casado, já pai de família, a sua oração pode ir muito em seus efeitos. Né? A Bíblia diz que Deus tinha potencial de livrar Sodoma e Gomorra só por causa de 10 justos, se houvesse. Que morasse naquela cidade. E é porque Abraão estava intercedendo por um sobrinho. Não era filho dele. Era um sobrinho. Ou seja, então, era uma família. Né? Era um nível familiar. Gente, Deus vai privar de dano os seus filhos por amor a você. Entende? Agora, a gente precisa ter entendimento dessas coisas. Sim, eu ia me esquecendo. O que eu ia dizer, quando eu comecei a falar que os filhos ainda são um indivíduo, é o seguinte, a gente ensina, a gente dá exemplo, a gente corrige, a gente mostra, a gente chama, mas deixa eu te dizer uma coisa, mamãe.
vai chegar uma hora que a continuidade daquele livrinho que nasceu limpo, folhinha branca, a continuidade daquele livro, essa caneta vai para a mão deles. E eles é que vão terminar de dar continuidade ao livro da vida deles. Então, vai chegar um dia que o que eles quiserem fazer da vida deles, eles vão fazer. Entende? Eu vejo, Josi, assim, muita mãe, muita senhorinha assim, triste na igreja, arrasada, porque o filho ou a filha vinha bem, mas aí depois se desviou, menina que apareceu grávida, menino que foi para as drogas, menina que casou com um cabo que não prestava para nada e agora está numa vida do mundo, e as senhorinhas, as mãezinhas ficam sofrendo. E elas ficam sofrendo também, não só porque os filhos estão no pecado, mas também porque lá no fundo elas ficam se sentindo culpadas. E elas ficam pensando, o que que eu não fiz? O que faltou? Né? O que que eu deveria ter feito que eu não fiz para meu filho estar lá? Gente, deixa eu te dizer uma coisa, ainda são indivíduos. Os indivíduos vão prestar contas diante de Deus. Entende? Então assim, fica tranquila, porque quando chega a idade da razão, a idade onde eles precisam nascer de novo, isso acontece com cada vez mais cedo, 9, 10 anos, eles precisam conhecer o que é certo e errado e aceitar Jesus de livre e espontânea vontade, de consciência, né? Mas quando eles têm a idade de 18, 19, ali eles vão começar a decidir a vida deles. Né? E eu não precisamos ficar arrasadas porque nossos filhos decidiram que não quer mais negócio de igreja. Gente, mas a palavra que foi plantada lá não é qualquer sementinha, não. A Bíblia diz que ela é poderosa. A palavra de Deus, a semente da palavra de Deus é poderosa. Ao cheiro das águas, ela brota. Então não importa, mamãe, se seu filho vinha bem enquanto era criança, mas ele era tão fiel, já ia para a igreja, levava a bibliazinha dele na salinha, aí quando o menino fez 17 anos, pronto, virou a cabeça. Calma, tem uma semente lá. Se ele nasceu de novo em algum momento, a sementinha está lá. E se não nasceu, ele ouviu. Gente, numa hora de pressão, na hora da angústia, na hora do vamos ver, as pessoas se lembram de Deus. Né? As pessoas, Deus vai trazer para elas o que mamãe dizia. Mamãe sempre dizia isso. Então assim, não deixe de fazer sua parte não. Não deixe de falar, não deixe de orar, não deixe de declarar. Uma hora aquilo pega, sabe? Não desista dos seus filhos. Se você soltá-los, espiritualmente falando, quem é que vai pegar? Satanás, que está lá com a boca aberta só esperando a quem possa tragar. Então não solte espiritualmente. Mas eu não tenho mais poder sobre ele, eu não posso mais prender ela, impedir ela de ir para uma festa, eu não posso mais fazer. Eu entendo, até porque chega a hora que eles já estão grandes mesmo, é a vida deles. Mas se certifique de que você ensinou o que tinha que ser ensinado. E continue orando, porque uma hora essa ficha vai cair. Fica tranquila. Amém? E você e eu, amadas, por mais que a gente ame nossos filhos, a gente nem vai poder impedir a colheita deles. Porque o que o homem semear, isso também colherá, é inevitável. Né, Josi? Então, assim, eu acredito que a gente tem que lembrar da honra de ser mãe, do privilégio de ser mãe. É uma alegria. Esses meninos não foram dados a você para aumentar seus cabelos brancos, né? Para roubar sua juventude. Gente, cuidado como você vê isso. Né? É tão gostoso, né? É tudo tão bonito, é tão gracioso. Cada etapa tem a sua alegria, a sua graça, a sua magia. É tão legal, eu acho tão delicioso. Né? É comum quando eles estão maiores você sentir falta de quando eles eram pequenos. Né? E hoje Gabriel passou o dia aqui em casa até umas 2 horas da tarde, desde de manhãzinha, da hora do café da manhã. E aí quando ele está aqui, que estão só eles três, às vezes parece que ele nunca saiu, né? Então, assim, um dia esses meninos vão crescer. Se certifique de que você que está me ouvindo, que ainda tem filhos ainda tem filhos em casa, faça tudo o que tiver ao seu alcance, porque um dia eles saem. E quando eles saírem, sua consciência tem que estar limpa, sabe? De saber assim, o que eu pude fazer, eu fiz. O que eu pude ensinar, eu ensinei, né? O que eu pude me doar, eu me doei. Ainda assim preservando a minha individualidade, a minha realização pessoal. Eu não me anulei totalmente e deixei de ser Janaína para ser Beatriz, Isabel e Gabriel. Não, eles ainda são indivíduos que têm que escrever a sua própria história. Mas eu sou uma pessoa que vou prestar contas diante de Deus.
né? Então, assim, que mais, Josi? Diz aí, o que você... que eu mais poderia fazer? Tem alguma pergunta que alguém está fazendo, algum comentário que você queira que eu fale? Não vi. Não viu, né? Porque a gente fica falando, pregando, e eu não tenho como estar lendo, claro, né? Senão eu não presto atenção no que as pessoas estão dizendo. Não dá. Né? Minha voz está dando eco, eu tô até agitando. Ah, é? Quanto tempo falta, Josi, para terminar? Veja aí. Acho que 5 minutos. É mesmo? Ixi, voou. Voou, foi rápido demais. Então tá bom. Nossa. Então, eu vou começar a me despedir e vou passar para você encerrar. Sobre um assunto. No caso da gente que cria nossos filhos no caminho, que leva eles para a igreja desde bebezinho e eles estão com a gente o tempo todo, mas chega um momento que eles não querem mais ir, mas moram com a gente, não trabalham, dependem da gente. Qual é a postura? Porque eu tenho visto muitos pais desistindo, entre aspas, dizendo assim, mas eles já estão grandes, eu não posso mais obrigar a ir. Como devem lidar com isso? Para não desistir deles, mas mantê-los no caminho, ensinando no caminho. É realmente uma situação delicada, né? E eu acho que só sabe quem passa. Eu acho que isso vai variar, Josi, é a minha opinião, vai variar de que idade esse processo aconteceu. Você disse assim, que a criança, o indivíduo chegou um dia e disse, não quero mais ser crente, não quero ir mais para a igreja. Certo, isso aconteceu com que idade? Com 12 anos? Com 12 anos você pode obrigar ele a ir para a igreja, entendeu? Então, assim, aconteceu com quantos anos? Ele já tem 18? Aí é diferente, entende? Tem mães que dizem assim, uma vez eu vi uma pessoa dizer assim, não, se come do meu pão, se come da minha comida, vai fazer o que eu quero. É um ditado popular muito comum, né? Eu fico com um pouco de cuidado, porque esse mesmo ditado, uma amiga minha em Fortaleza, quando eu tinha 14 anos, ela tinha também a mesma idade que eu, a mãe dela vivia dizendo isso. Então, o que ela fez? Ela arranjou um namorado, providenciou para engravidar dele, para ele tirar ela de dentro de casa, para ela parar de comer o pão da mãe, para não ter mais que se sujeitar à mãe. É claro que ela pagou preços horríveis e deve ter se arrependido disso. Mas quem instigou ela a ter esse tipo de atitude? A mãe. Então, assim, a nossa casa, gente, é a casa dos nossos filhos também. Essa casa não é sua, não. Essa casa é deles, entendeu? Então, assim, eu acho que nem tanto, nem tão pouco. Se a gente conseguir ter um relacionamento de amizade, de franqueza, porque com adolescente jovem, principalmente adolescente jovem, a gente já pode sentar, colocar os pratos na mesa, olhar no olho, sabe? E dizer assim, olha, eu te ensinei a coisa certa, você conhece o caminho, eu amo você, o que eu estou fazendo é porque eu te amo. Vamos negociar, acho que a gente pode ter uma negociação. Vá comigo na igreja 2 vezes no mês, você entende, sabe? Ter uma diplomacia. Sabe, Josi, eles precisam entender que você está fazendo porque ama. Aí, às vezes, eles vão constrangidos só por causa do seu amor, da obediência a você. Mesmo sem querer ir lá, Deus começa a pegar eles. Enquanto isso, você vai trabalhando espiritualmente, orando, e Deus vai começando a mexer nas coisas. Então, assim, realmente, quando a criança, o adolescente, ele está de maior, fica complicado. Especialmente depois que ele arranja um trabalho. Mas, enquanto isso, eu acho que, assim, se ele tem até 14 anos... Né, você tem obrigação ele tem que ir com você, dá para ele ir com você. Depois disso a gente tem que entrar numa negociação. Porque se eles entenderem que Deus está sendo forçado e está sendo empurrado na goela dele, gente, nunca mais ele vai querer Deus. Mesmo depois que ele sai da sua vida, que ele casa, ele vai ficar traumatizado com a igreja. E Deus não está forçando ele. Então tudo é uma questão de amor, sabe, Josi? De saber lidar com amor. Eu acho feio mães brigando com filhos, pais brigando com os filhos por causa de igreja. Ele vai associar a igreja a esse dano familiar e aquilo vai virar uma confusão na cabeça dele. É só o que o diabo está querendo para afastar esse menino para sempre, entendeu? Enfim, é delicado. Depois isso renderia mais. Já estão pedindo. Mas a gente tem o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo, gente, para dar um conselho para cada situação. Lembra que eu falei que cada caso é um caso? Deus tem como te aconselhar, mamãe, papai. Busque em Deus. Porque um é o caso de Josi e outro é o meu. Entendeu? Então eu tenho a minha história, Josi tem a dela, você tem a sua. E Deus tem uma resposta para cada uma. E Deus sabe como te ajudar. Amém? Mesmo. Então tá terminando, né? Tá terminando. Muito obrigada. Ô, Jesus. Então, exemplo para todos nós. Você é uma mãe maravilhosa. Você também, muito bom ter você aqui. Gente, foi um prazer, viu? Sempre é um prazer. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães, Josi. Deus te abençoe. E abençoe todas as mamães que estão me ouvindo.